Olá! Nosso objetivo agora é estudar o objeto indireto. Se você entendeu tudo o que era necessário para objeto direto, essa função sintática vai ser bem simples. Vamos aos casos. Primeiro item, conceito. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo indireto. Para isso, a gente vai ter que, de novo, avaliar a predicação verbal. Observe essas duas frases. Gosto muito de biscoitos, primeira frase, e prefiro cinema a teatro, segunda frase. Qual é o objeto direto de cada uma delas? Se você assinalou na primeira frase de biscoitos e na segunda frase a teatro, perfeito, você assinalou certinho os dois objetos indiretos. Por quê? No primeiro caso, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Tá vendo como esse verbo gostar pede complemento? Tá vendo como esse complemento vem acompanhado de uma preposição? Pois é, esse verbo é transitivo indireto. Por isso, o objeto indireto de biscoitos. O verbo preferir já é um pouquinho diferente. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. O objeto direto dele é cinema e o objeto indireto é teatro. De qualquer forma, temos um objeto indireto aí. Uma observação importante. Você já deve ter percebido que a grande diferença entre o objeto indireto e o direto é a existência ou não de uma preposição. Mas cuidado, alguns objetos indiretos, no caso, quando eles são representados por um pronome oblíquo, não precisam vir preposicionados. Dá uma olhadinha nessa frase. É um verso de Álvares de Azevedo que diz: "Que me resta, meu Deus?" O que resta, resta a alguém ou para alguém. O verbo restar é verbo transitivo indireto. E quem é o objeto indireto dele? O me. O me é um pronome oblíquo, não está preposicionado e mesmo assim é objeto indireto. Cuidado com esse caso. Agora vamos a dois casos especiais de objeto indireto. Após termos visto o conceito, eu quero que você avalie duas existências, a do objeto indireto pleonástico e a do objeto indireto oracional. Analise os casos. Primeira frase. Aos alunos atribuí-lhes boas notas. Vamos avaliar sintaticamente toda a oração? Quem é o sujeito do verbo atribuir? Quem atribuir? Eu. Não está escrito, então é um sujeito desinencial simples. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Esse alguma coisa é representado por boas notas, que vai ser o nosso objeto direto. E o verbo atribuir também pede um objeto indireto. Atribuir a alguém. Quem é o objeto indireto na frase? Tanto pode ser aos alunos quanto o pronome oblíquo lhes. Está redundante? Pois bem, então aos alunos vai ser objeto indireto e o lhes vai ser o nosso objeto indireto pleonástico. Segundo caso especial, objeto indireto oracional. Olha a seguinte frase. Gosto muito de brincar de roda. Pessoal, o verbo gostar aí também vai ser um verbo transitivo indireto. Claro, quem gosta, gosta de alguma coisa. Qual é o complemento dele? De brincar de roda. Não tem um verbo na estrutura dele? Então, se tem um verbo, eu formo uma estrutura oracional. Daí eu chamar o objeto indireto de objeto indireto oracional. Bem tranquilo, sem problemas nesse caso. Uma observação importante. Se o objeto indireto oracional for representado por uma oração desenvolvida, então a preposição pode ou não ser colocada, ela é facultativa. Observe o exemplo. Tanto eu posso dizer, gostaria de que você fosse embora, quanto eu poderia dizer, gostaria que você fosse embora. Porque nos dois casos eu tenho objetos indiretos oracionais representados por uma oração desenvolvida. A preposição pode ser colocada ou não. Então vamos recapitular? O que você precisa saber sobre objeto indireto? Primeiro, conceito. Ele é o complemento de um verbo transitivo indireto. Lembrando que verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento preposicionado. Segundo aspecto. Existem dois objetos indiretos especiais, que é o objeto indireto pleonástico, quando há necessidade de uma redundância expressiva, ou segundo, quando há um objeto indireto oracional, ou seja, aquele que contém em sua estrutura um verbo. Uma observação importante. Para efeitos vestibular, é necessário que você observe os pronomes oblíquos como objetos. E existem 4 desses pronomes que têm uma classificação sintática praticamente fixa, que são o, a, os, as, sempre objetos diretos, e o lhe e o lhes, sempre objetos indiretos. Vamos às frases. Se eu digo, encontrei aquela mulher, o verbo encontrar é transitivo direto. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Aquela mulher vai ser objeto direto. Se eu quiser substituir aquela mulher por um pronome, qual seria o pronome? A. Encontrei a. Esse a é objeto direto sempre. Da mesma forma, se eu tenho a seguinte frase,
pedir uma informação ao menino. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. O verbo pedir é transitivo direto e indireto. O objeto direto é uma informação e o objeto indireto é ao menino. Se eu quiser transformar esse ao menino em um pronome, ou colocar um pronome no lugar de ao menino, como é que vai ficar? Pedir-lhe uma informação. Ler e leis é sempre objeto indireto. Então, recapitulando, os pronomes o, a, os, as, como complementos de um verbo, são sempre objetos diretos. Já o lhe e o leis, como complementos de um verbo, sempre vão funcionar como objeto indireto. Todos os demais outros pronomes variam. Devemos avaliar cada caso de acordo com o contexto. É isso, pessoal. Um abraço.